Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém, Jesus. Quero refletir com os irmãos um salmo que é muito familiar para nós, o Salmo 91. Glória a Deus. O Salmo 91, no seu versículo de número 7, onde está escrito: ainda que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Queridos amados irmãos, nós temos aqui na palavra de Deus um salmo muito conhecido por todos nós. É um salmo que é muito familiar. Este salmo nós encontramos ele em diversos locais, como por exemplo dentro de casa. Algumas pessoas não entendendo o seu significado, coloca este salmo pregado como forma de amuleto na porta da geladeira, na porta do banheiro, como se simplesmente a menção do salmo lhe conferisse algum poder de proteção. Mas a verdade é que quando nós refletimos na palavra do Senhor, nós vamos entender que a proteção e o livramento de Deus que está inserido neste salmo, existem condições para isso. E a primeira condição que nós temos para termos a segurança, a proteção de Deus mencionada no Salmo 91 é a questão de nós estarmos na habitação que é o esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Deus, ele tem um esconderijo. E não é que Deus ele precisa se esconder. É nós que precisamos estar escondido nele. E daí que algumas pessoas não compreendem isso e querem viver a proteção, a segurança de Deus, mas não estão pautados realmente nesta palavra, quando diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, para nós termos a proteção de Deus, o livramento de Deus, conforme esse salmo menciona, nós temos que estar escondido no próprio Senhor Salvador. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos, ainda no versículo 7, quando diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Então, se 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, aqui o salmista ele está mencionando o lado esquerdo e o lado direito. Sobre a autoria de salmo, nós não sabemos com certeza quem foi o autor. Alguns acreditam que foi Moisés, outros acreditam que foi Davi. Uns acreditam que foi na peregrinação pelo deserto, outros acreditam que foi um contexto de guerra, por causa das palavras mencionadas acerca da proteção, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro. Mas o que eu gostaria de refletir com os irmãos é esta questão de que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita. Aleluia. Se 1000 caem ao teu lado e 10.000 caem à tua direita, aonde que o cristão está em uma situação dessa? Ele está no meio. Aleluia. Então aqui, o que o salmista está falando é sobre um contexto de guerra, no qual 1000 cairá ao teu lado, 10.000 cairá à tua direita, e onde que você vai estar? Você vai estar no meio. Isso ensina que viver uma vida com Deus não é viver uma vida imune a guerras. Isso aqui significa para nós que uma vida com Deus é uma vida rodeada de guerras e batalhas. Às vezes a batalha e a guerra está acontecendo bem próximo de nós. E quando nós olhamos para o lado direito, muitos feridos. Quando nós olhamos para o lado esquerdo, muitos feridos também. E aonde que nós estamos? Nós estamos no meio. Aí daí que nós vamos entender a proteção do cristão. A proteção do cristão é nós estarmos no meio da guerra, vendo vítimas de um lado, vítimas de um outro, mas nós acreditarmos no Senhor. Aleluia. E nós não sermos atingidos. Quando nós falamos sobre servir a Deus em meio à guerra, nós lembramos que muitas vezes Deus faz estas coisas com nós.
Ele permite a guerra ao nosso lado, mas não permite que a guerra venha nos abater. Quando nós observamos, por exemplo, Êxodo capítulo de número 7 até o capítulo de número 12, Deus ele diz a Moisés assim: você vai dizer para o faraó que deixe o meu povo ir me adorar no deserto. E faraó vai endurecer o coração. Isso é uma coisa que eu mesmo vou fazer com o faraó. Eu vou permitir que o seu coração se endureça para que eu possa então realizar maravilhas dentro do Egito. Queridos irmãos, nós vemos na palavra do Senhor que Moisés vai a primeira vez e faz ali, através do poder de Deus, uma maravilha, e o coração de faraó se endurece. Vai pela segunda vez, uma outra maravilha, e o coração de faraó continua endurecido. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 10, que é a praga das trevas, nós vamos observar que Deus dá uma ordem a Moisés dizendo: diga uma ordem e diga que venha trevas tão forte que eles vão conseguir até apalpar essas trevas. Mas é interessante, queridos, que quando as trevas vieram, invadiram todo o Egito, as pessoas não conseguiam se movimentar de um lado para o outro, ficaram alguns dias presos dentro de suas casas. Mas é interessante que nesse mesmo capítulo de número 10, está escrito também que de um lado trevas, mas no acampamento do povo de Deus havia luz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso nos ensina que Deus ele nos livra no meio da provação. Então Deus nunca vai nos livrar do deserto, mas Deus vai nos livrar no deserto. Deus nunca vai nos livrar da fornalha, mas Deus vai nos livrar na fornalha. Aleluia. Deus nunca vai nos livrar da guerra, mas Deus vai nos livrar na guerra, na tribulação. Aleluia, Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas elas estão com as suas mentes preocupadas, pessoas aflitas porque não sabem, não têm certeza do dia de amanhã. Mas enquanto isso, a igreja de Cristo continua marchando, aleluia, continua indo para o alvo que é Cristo. E nós estamos aqui ratificando essa nossa fé em Deus, que Ele nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. aleluia, Jesus. Amém?